quantas mães que eu atendi em atendimentos individuais que me relatam, né, esse sentimento de raiva tão frequente a comportamentos bobos da criança. Muitas vezes a criança está fazendo uma hora para tomar banho, ou está fazendo hora para escovar dente, algo que é totalmente esperado, né, na primeira infância, a criança não responder prontamente às nossas vontades, mas a mãe está ali com um nível de estresse tão alto que ela não tem paciência para esperar, ela não consegue pensar outra forma, mas para agir de forma diferente, e ela já está ali agindo de forma tão instintiva que quando essa mãe se vê, ela já tá ali pegando a criança à força, escovando o dente dela à força. Ela já tá pegando aquela criança à força e colocando ela no banho e dando banho nela à força. Essa mãe, ela tá agindo tanto no automático devido ao seu nível de estresse que ela não está tendo condições de olhar para as necessidades dessa criança. Ou tampouco ela está tendo condições de olhar para as suas próprias necessidades. Porque essa mãe, ela está numa vida tão estressante, tão cansativa, tão cansada que ela não tem capacidade de, muitas vezes, olhar para o que aquela criança está precisando, de olhar para a necessidade daquela criança. E ela está ali, agindo de forma instintiva, dando aquela resposta ali, àquela emoção da raiva que ela tem durante o dia, com comportamentos bobos da filha dela. Então, presta atenção nessa informação que eu vou te falar aqui agora. A resposta neurológica à raiva, ela é instintiva, né? Ela vem com muito impulso de gritar, de ameaçar, de bater, de perder o controle, de pegar aquela criança à força e fazer o que precisa ser feito. Mas pensa comigo, essa resposta neurológica, de forma instintiva, ela vem no seu corpo, mas ela dura pouquíssimos segundos. Ela dura, algumas pesquisas dizem que ela dura até 2 segundos apenas. Então, se você for capaz de respirar, de contar até 10, eu tenho certeza que você não vai reagir a essa emoção da raiva. Eu tenho certeza que você vai começar a pensar de forma mais racional. Você vai começar a pensar de forma mais analítica, de forma mais crítica, porque você vai ter a capacidade de ativar o seu cérebro pensante e não ficar agindo só no seu cérebro instintivo, respondendo com raiva, essa raiva com gritos, com ameaças, batendo no seu filho, entende? Então, é importante você começar a entender que quando essa emoção da raiva vem, você tem a opção de decidir em responder imediatamente essa emoção da raiva, de agir de forma instintiva, gritando, batendo, ameaçando, brigando com seu filho, ou você tem a opção de respirar. E quando você é capaz de respirar, mãe, você é capaz de agir de forma diferente com o seu filho. Você é capaz de agir com respeito com o seu filho. Você é capaz de agir de forma mais assertiva com o seu filho, diante desse comportamento desafiador, entende? Eu me lembro de uma mãe que eu atendi que ela relatava exatamente isso, esse esgotamento mental, físico, emocional. Ela estava passando por questões difíceis no trabalho, estava passando por questões difíceis no relacionamento, e ela me relatava que o filho dela era a pessoa que ela mais perdia a paciência, que ela mais gritava, que ela mais sentia raiva, e por questões bobas. Talvez na hora de escovar o dente, a criança começou a fazer uma horinha ali, ela já está ali brigando, gritando com aquela criança, e ela se sentia muito mal por isso. Mas essa mãe, ela estava esgotada, ela estava assim, exaurida, e ela de fato precisava de ajuda. E quando ela me relatou todas essas questões, a gente fez um trabalho com ela, e eu me lembro agora de uma orientação que eu dei para ela, dela se tornar consciente e pontuar mesmo no caderno, escrever quais eram os comportamentos do filho dela que deixava ela com mais raiva. Então, a gente fez esse trabalho com essa mãe. E ela começou a se tornar consciente daqueles gatilhos que provocavam raiva nela. Então, ela começou a pontuar, olha, na hora de escovar os dentes do meu filho, é todo dia eu tenho que brigar com ele. Então, ótimo. Então, se torna consciente disso. Coloca isso no seu papel. Porque quando você se torna consciente que aquele comportamento do seu filho, que aquela situação, aquele momento é um gatilho para a sua raiva, para desenvolver ali aquela emoção da raiva no seu corpo, você se tornando consciente, você é capaz de decidir agir de forma instintiva
brigando, ou você é capaz de decidir, respirar, contar até 10 e agir de forma racional com o seu filho. Então, a minha orientação para essa mãe é que ela, antes de ir para aquele momento que ela sabe que era um momento estressante para ela, que era um momento que gerava raiva nela, que poderia lhe despertar o sentimento da raiva e ela agir de forma instintiva, a orientação que eu dei foi para que antes desse momento ela pudesse abraçar o filho dela, um abraço longo, de pelo menos 1 minuto. Então, por que, Roslane? Por que o abraço? Entenda, gente, que toque, o abraço, quando você toca no seu filho, o abraço ele tem um poder químico de acalmar o seu corpo, de tranquilizar, de promover o bem-estar. A ciência já fala que o abraço tem um poder que ele libera ali as substâncias, né, de ocitocina e endorfina no corpo da pessoa. Então, essa mãe, quando estava abraçando o seu filho, a ocitocina, que era o hormônio ali do amor, do aconchego, estava sendo elevado no corpo dessa mãe. E a endorfina, que era o neurotransmissor do bem-estar, estava sendo elevado no corpo dessa mãe. Quando essa mãe, de forma consciente, decide abraçar o filho dela, antes de passar por um momento que ela sabe que pode ser estressante, ela é capaz de se tornar consciente dos hormônios que estão sendo atuados no corpo dela naquele momento. Ocitocina, endorfina. Então, o hormônio do bem-estar, do amor, do aconchego, ele é elevado através do abraço. E o hormônio do cortisol, que estava lá em cima, ele começa a diminuir. Então, essa mãe, ela eliminou muitos episódios de brigas, muitos episódios de estresse por meio dessa consciência dos gatilhos e por meio dessa decisão de não agir de forma automática, por meio dessa decisão de abraçar o filho dela, de estar no controle e saber que ela está ali para o filho dela de uma forma mais pacífica, não de uma forma estressante, querendo brigar, reagir ao comportamento do filho.